dona de uma voz inconfundível. Vou voar nas asas do Espírito, vou voar. Compositora de hinos que marcaram gerações. Quanta agonia! Jesus ali passou por você e por mim. Com mais de 40 anos de carreira. Decida agora, almas que choram, levanta e vai. Você vai, levanta. Ela que nasceu no interior da Bahia e pouco tempo depois foi para o estado de São Paulo. Eu converso agora com a cantora e compositora Sofia Cardoso, que tem mais de 40 anos de carreira no segmento gospel pentecostal. Irmã Sofia Cardoso, a paz do Senhor. Paz do Senhor, bom Júnior, tudo bem? Estamos aqui para glorificar e exaltar ao Senhor nessa entrevista, dizendo que Jesus é maravilhoso e obrigado pelo convite. Estamos aí para responder conforme as perguntas. Amém? Deus abençoe. Prazer e privilégio é todo de minha parte poder estar conversando com a irmã cantora Sofia Cardoso. Sofia, nasceu na Bahia, depois de algum tempo foi para o estado de São Paulo. Como que foram os primeiros anos aí da pequena Sofia? Oi, irmão Júnior. Bom, que eu me lembre que eu me conheci por gente, né? Como diz o povo antigo dizia, me conheci por gente. Eu nasci na Bahia, minha mãe era solteira na época, não era crente, e ela veio para São Paulo para tentar a vida, né? Para poder sustentar. Aí quando eu me conheci por gente, eu já estava praticamente dentro da igreja, era a Assembleia de Deus. Já minhas raízes é a Assembleia de Deus. Então minha mãe já era crente, casada, e ela me trouxe para poder criar na família. Mas na época ela não tinha condições, foi quando uma vizinha usada por Deus, né? A vizinha não era crente, falou, anuncia no rádio. E aí tinha o programa do Homem do Sapato Branco, que era o Jacinto Figueiredo Júnior, que também era muito famoso na época, foi nos anos 60, e ele anunciou, dá-se uma menina, e nisso daí quem escutou foi a mãe do Davi Miranda. A mãe do Davi Miranda falou para Araci Miranda, a filha dela, que ela queria uma menina para poder cantar, mas ela não imaginava que seria uma criança de 5 anos e pouco, né? Mas a minha avó, por Deus, que a minha avó Anália, mãe do Davi Miranda, saudoso, disse, pegue, porque Deus falou para mim que essa menina será uma grande bênção na sua vida. Eu estou resumindo, mas para os irmãos entenderem como é maravilhoso estar no projeto de Deus. Claro, então, com 5 anos de idade, a irmã Araci Miranda se tornou a mãe adotiva, né, de Sofia Cardoso. Como que era o seu relacionamento na família adotiva, na família Miranda, que na sua adolescência estava vivendo um momento de crescimento da Igreja Pentecostal Deus de Amor? Na época, irmão, a Igreja Deus e Amor estava bem no começo, tinha bem pouquinho crente, acho que uns 5, 6 crentes. É como diz no livro, não sei se você já leu o livro, mas era bem pouquinha gente. E então eu via fases mais difíceis, né, que foi as fases de desemprego, que ele casou com a Mareni, ela teve os gêmeos, passaram necessidade. Então tudo isso aí eu vi, contemplei. Então eu vi todas e vi muitos milagres, muitas providências, fui testemunha disso, mesmo sendo criança, não entendendo, né? Mas eu vi muitas coisas maravilhosas. Isso eu posso lhe dizer, que muitas vidas, muitas pessoas libertas, que só a eternidade, no dia da volta do Senhor Jesus, que tudo será revelado, quantas bênçãos, quantas almas foram ganhas. E aí eu aprendi a cantar, a tocar. Quem me ensinou um pouco foi minha tia, mas mais a maioria foi porque Deus mesmo me ensinando a tocar. E aí eu aprendi a fazer dueto, que eu não sabia. Minha tia me ensinou a fazer o dueto, fazia a primeira voz, ela que era o soprano e ela o contralto. Aí eu não sabia tocar instrumento, eu sabia tocar só maraca, não sei se você conhece maraca, aquele de marcar ritmo latino, era prato da banda de tocar, afuxê, e aí depois que eu fui aprender a tocar sanfona, acordeon, o gaita, como o povo diz, cada região tem o seu jeito de dizer, e cantamos durante muitos anos. Então, até a idade de 11 anos de idade,
Eu fui batizado na igreja Deus e Amor, de 10 para 11 anos de idade, né? Porque foi em março, dia 31 de março agora, vai fazer desse ano. São 40 e vai lá e coisas que eu sou batizada nas águas, né? E Deus tem feito grandes coisas. Aí, quando chegou na idade de 11 anos, começamos a gravar disco, na época era compacto, gravamos 2 faixas, depois veio de 4 faixas, depois veio o LP, começamos a viajar muito, em muitas igrejas, e a maioria das igrejas que nós íamos era das Assembleias de Deus, que a Igreja Deus e Amor era poucas congregações, era a sede, e era bem poucas mesmo, né? Então a gente ia muito para a Assembleia de Deus, muito mesmo. Aí Deus começou a falar, né, nos nossos corações para nós congregarmos na Assembleia. Porque na época nós gravamos disco na gravadora GCS, minha tia ainda não tinha gravadora na época, e começamos a ir muito para a Assembleia de Deus. Foi daí que nós fomos para a Assembleia de Deus. Muito bem, agora nós vamos falar um pouco da formação da dupla Araci Miranda e Sofia Cardoso, né? A senhora relatou que a mãe do missionário Davi Miranda, de saudosa memória, a irmã Anália Miranda, ela confirmou com a irmã Araci de que faria a sua adoção e etc. E a partir daí vamos entender como que começa a dupla Araci Miranda e Sofia Cardoso, como que foi o início dessa dupla, os primeiros discos, os corinhos que fizeram muito sucesso na voz da dupla também, como que se passava os momentos, os anos, como que seguiu esse ministério, até que houve essa mudança para a Assembleia de Deus. A irmã Araci Miranda migrou junto com a irmã de volta para a Assembleia de Deus, ela continuou na IPDA. Nos descreve um pouco da trajetória da dupla Araci Miranda e Sofia Cardoso, de começo ao fim. Vocês gravaram juntas 22 CDs, né? Naquela época não era CDs, e como que se deu esse ministério de louvor junto com a irmã do missionário Davi Miranda? Então, Júnior, Deus me deu o privilégio de ir para a família Miranda aos 5 anos e meio praticamente, e a formação da dupla se deu de tantos anos devido já a começar a cantar desde criança. A gente cantava hinos de outros cantores, que era Alma Cansada, a minha casa, humilde aqui, alma cansada, não desespere. Eram os hinos da época. Minha tia, ela fazia composições, né? Mas tinha dificuldade para encontrar uma pessoa para cantar. E aí, olha, quem apareceu? Aquele que Jesus preparou, eu. Adorando e bendizendo o nome do Senhor, nós cantávamos nos ar livre, nas concentrações do missionário e na Praça da Sé. Nossa, meu Deus do céu, ali onde começou a Igreja de Deus e Amor, no centro da cidade, ali no Parque Dom Pedro, cantamos muito, 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 muito. E tinha um irmão chamado, agora me fugiu o nome dele, né? Que ele tocava sanfona, e ele tocava sanfona e nós cantávamos em dupla. Foi aí que eu comecei a me interessar a aprender a tocar sanfona. Inclusive, ele foi meu professor de sanfona. E aí cantamos muitos anos, mas como ia muito na Assembleia de Deus, né? E aí a Deus e Amor criou na época, né? Se você não fosse da Igreja Deus e Amor, não poderia cantar. Aliás, se você era da Deus e Amor, tinha que cantar só na Deus e Amor. E nós tínhamos um ministério, e nós cantávamos muito na Assembleia de Deus. Os irmãos da Assembleia de Deus sempre nos apoiou, nos ajudou. Então foi aí quando chegou o nosso tempo. Deus falou, passou o tempo, e nós fomos para a Assembleia de Deus e estamos até hoje. E minha tia ficou muitos anos na Assembleia de Deus. Minha tia voltou para a Igreja Deus e Amor na época quando a igreja ia completar os 50 anos que o missionário pediu para que ela voltasse, e ela voltou. E partiu para o Senhor nessa época. Maravilha. Vamos para Santa Catarina agora. A irmã Sofia Cardoso participou por muitos anos do Congresso dos Gideões. Como que foi para o ministério de Sofia Cardoso todos esses anos participando do Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora em Camboriú? Irmão Júnior, é outro privilégio que o Senhor nos deu, né? Porque minha tia na época já tinha gravadora, então tinha os cantores que estavam indo lá e dizendo, é uma bênção, uma maravilha, Deus opera, e é muita glória, é muito fogo. Aí minha tia sentiu de Deus de nós irmos, e nós fomos a primeira vez, a dupla Araci Miranda e Sofia Cardoso, fomos 1, 2, 3, 4, 5, fomos várias vezes. Aí lá Deus começou a falar que eu ia gravar
eu ia gravar sozinha, né? Mas na época minha tia Ana não entendeu, né, o projeto de Deus, assim, de eu gravar sozinha, mas aí Deus falou usando os vasos. E aí eu comecei a gravar o primeiro disco, e que foi um dos que fez sucesso. Vai, Gideões, vai. Aí fez sucesso o primeiro, fez sucesso o segundo. Aí Deixa o Espírito Santo te envolver. Fez sucesso também. O Anjo Passa por Aí. Fez sucesso também. Aí veio o CD que bateu o recorde de venda, que foi o Exaltado Seja o Senhor dos Exércitos, Lá Vem o Varão, o Pai Fala Comigo, e fomos gravando Segura o Anjo, e fomos gravando Céu Morada de Meu Deus, e Deus foi falando e foi fazendo, e aí passamos todos esses anos. Então para mim foi muita bênção, muita bênção. De lá Deus surgiu para ir em outros países, a Itália, o Japão, em outros países, Estados Unidos. O primeiro foi os Estados Unidos, através ali dos Gideões Missionários, que é o pastor Cizino, que era o pastor e o presidente na época. Foi muita bênção, muita glória. Eu sei te dizer que Deus foi o centro de todas as bênçãos, de todas as portas abertas, de tudo que você pode imaginar de bênção. O Senhor foi o principal do nosso ministério, e tem sido e será até Jesus voltar. Vem o varão. Irmã Sofia, vários hinos ao longo de todo o ministério marcaram toda uma trajetória, né, do seu próprio ministério e também da vida de muitos irmãos que acompanham o seu ministério. Vamos falar um pouco sobre esses hinos? Para começar, vamos falar sobre o hino Pai, Fale Comigo. Conte pra gente qual foi a experiência com Deus, para Deus revelar essa letra, como que foi esse louvor. Conta um pouco pra gente do efeito que teve o hino Pai, Fale Comigo para o ministério de Sofia Cardoso. Pai, preciso ouvir tua voz. Oh, glória a Deus. Quando me lembro da maneira que Deus deu este hino, foi muito glorioso. Na época, eu era regente dos jovens das Assembleias de Deus, no Ministério do Belém, ali na Conselheiro Furtado, número 90. Para quem foi dessa época que vai ouvir esse testemunho, vai se lembrar. Eu era regente e nós tínhamos, Deus tinha colocado no meu coração e no coração dos obreiros da época, de sempre ter consagração com os jovens. De 15 em 15 dias nós tínhamos vigília, aí na outra semana já era consagração. E o jejum já emendava com o ar livre e a escola dominical. E nós sempre estávamos em consagração, jejuando, consagrando a vida, para na hora do culto, nos ar livre, ter vidas para ser salvas. Então você fica sobrecarregado, né? Muita cobrança, né? Porque não é fácil estar na frente de um trabalho. E eu, nessas vigílias, eu tinha que ser o exemplo. Eu tinha que estar nas vigílias, porque eu era regente, eu tinha que dar exemplo. Quando era consagração, eu estava lá na consagração, eu tinha que dar exemplo. Quando era ar livre, eu também tinha que estar no ar livre para dar bom exemplo. Então, mas eu estava precisando de uma palavra assim bem particular com Deus, sabe assim? E em uma dessas vigílias eu falei: Senhor, fala comigo, eu preciso muito, porque não é fácil, no mundo espiritual é muita luta, é muita prova, e muitas vezes você trabalha, faz as coisas para o Senhor e as pessoas não veem isso como bênção, vê achando que você quer se aparecer, que você quer se exibir. E Jesus sabe que você está fazendo aquilo por amor, de coração. E eu estava muito carente. E eu cheguei na vigília e falei: Senhor, fale comigo, eu preciso ouvir a tua voz. E nisso, numa vigília, Deus começou a falar com a igreja, Deus falou com os jovens, Deus falou com algumas pessoas individualmente, falou com os obreiros, e muitos foram batizados, renovados, mas Deus não falou diretamente comigo, que eu pedi para Deus para usar um dos seus vasos e falar diretamente comigo. Mas estava acabando a vigília e o pastor Rocha, na época, disse assim: irmãos, vamos acabar a vigília fazendo algo diferente. Eu nunca fiz isso, mas eu senti de Deus de fazer. Você vai cumprimentar um irmão que você não conhece e vai dizer para ele assim: quero te ver lá no céu. E aí cada um saiu do seu lugar e foi abraçar um irmão ou uma irmã que não conhecia e dissemos essa palavra: Deus, eu quero te ver lá no céu, meu irmão. E quando de repente uma irmã bem escurinha chegou perto de mim e disse assim: irmã Sofia, eu queria te dar um abraço. Você permite eu te dar esse abraço? Eu falei: irmã, com todo prazer. E aquela irmã me deu um abraço. Quando ela me deu um abraço, Deus tomou a boca dela e disse assim:
tu pensaste que eu não ia falar contigo? Eis que eu falo contigo, mulher, não temas, eu estou contigo. Se passarem pelas águas, eu passarei contigo. Se passarem pelos espinhos, não vão te ferir. E tá, e começou a falar, e que são as palavras que tá no hino. Eu comecei a chorar, 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 recebi um renovo, e ele disse assim, receba o meu abraço, você pediu um abraço, receba o meu abraço, receba, sinta a minha presença, sinta a minha glória, estou contigo, olha, foi coisa muito linda, irmão. É muito maravilhoso lembrar desse momento, e foi daí que surgiu o hino Pai, Fale Comigo. Que história, né? Que experiência. A gente, a partir do momento que escuta o louvor, como o louvor Pai, Fale Comigo, sempre que a gente percebe que tem algo realmente de Deus através dessa letra, uma experiência maravilhosa com Deus que fez nascer esse louvor. Mas aqui também tem outro hino que também marcou muito o seu ministério. Eu queria que você contasse pra gente como que foi a experiência com Deus quando Ele te revelou a letra do hino Exaltado Seja o Senhor dos Exércitos, que também foi um louvor que marcou o ministério de Sofia Cardoso. Exaltado seja o Senhor, exaltado. Oh, glória a Deus, este é outro hino também maravilhoso que Deus inspirou. E Ele me mostrou este hino numa visão. São poucas visões que eu tive durante esse período na igreja como cristã, mas Deus inspirou. E Deus me mostrou em letras de ouro, escrito no céu, exaltado seja o Senhor dos Exércitos. Era aquelas letras muito brilhantes, que chegava a doer as vistas. Eu abria e fechava o olho e continuava vendo a visão. E eu ouvi claramente os anjos cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dizia assim, tu vai para Camboriú e vai cantar este hino. E diga à minha igreja que eu sou santo, diga à mocidade que eu sou santo, diga às crianças que eu sou santo, 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 santo. E eu vi claramente as letras, ouvi claramente os anjos cantando, e eu, para a honra e glória do Senhor Jesus, lancei em Camboriú, aonde Deus operou grandemente e marcou no meu ministério até hoje, exaltado seja o Senhor dos Exércitos. Daí abriu a porta para eu ir para os Estados Unidos. Glória a Deus. Também temos aqui o hino Louvor e Gratidão, que é do CD Vou Voar nas Asas do Espírito, de 1999. Jesus também te deu essa letra e uma experiência única, não é? Conta pra gente um pouco sobre a história do hino Louvor e Gratidão, que também foi o marco para o ministério de Sofia Cardoso. Jesus, eu preciso tanto do teu poder, meu vaso de azeite eu quero encher. Júnior, isso também é forte, muito forte. Este hino Deus me inspirou através também, usando um dos seus vasos. Foi lá em Camboriú, Santa Catarina. Deus usou uma irmã lá, uma irmã também escurinha. Deus usou ela, falou assim, irmã, posso te dar um abraço? Deus tem mistério no abraço, por isso que Deus me usa eu abraçando as pessoas. Porque através de um abraço, correntes cai por terra, a depressão cai por terra, espírito do suicídio cai por terra, todo espírito mal cai por terra. E através de um abraço, porque às vezes você só orando não basta, às vezes a pessoa precisa de um toque. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Foi o toque, o toque. Então nesse dia, eu estava lá e a irmã disse assim, irmã, posso te dar um abraço? Eu digo, pode, irmã. Quando ela me deu o abraço, Deus tomou ela e disse assim, vou eu te dar um hino, para tu ser curada de traumas que tu passasse na tua infância, quando tu era criança, quando tu era adolescente. E falou plá, 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 os processos e mistério que só eu entendi. E disse assim, e através deste hino, aqueles que ouvirem e crerem, vou eu mudar a história e vou curar de traumas. Crê tu nisto, mulher? Eu disse, creio. Então demorou, não foi assim de um dia para a noite que veio esse hino, não. Passou alguns anos. Deus me deu a letra do hino, mas não me deu a melodia. E quando eu estava para gravar o CD Voar nas Asas do Espírito, estava faltando uma música. E aí eu fui lá nas gavetas pegar todas as minhas letras, que às vezes eu começo uma letra e não termino, porque eu preciso do Espírito Santo para completar a letra e completar a música. Achei a letra. Aí eu falei assim, meu Deus, esse hino aqui, olha, esse hino aqui é a minha vida. Mas eu preciso de uma melodia, porque a letra sem a melodia é como uma pessoa sem vida.
Então você precisa dar vida à letra. Aí o Espírito Santo me inspirou. Começou assim. Começou assim. Aí eu comecei a ler a letra. Jesus, eu preciso tanto do teu poder. Meu vaso de azeite eu quero encher. Minha alma necessita de ti. Aí começou. Aí eu falei, meu Deus, esse hino é lindo. Eu vou falar pro meu maestro se dá para encaixar essa letra, porque tava faltando, né? E aí eu mostrei para ele, ele falou, Sofia, este hino vai ser um dos que vai pegar, põe. Aí qual é o título? Eu falei, Louvor e Gratidão. Foi aí que nasceu. E até hoje Deus opera, vidas são libertas, vidas são curadas através desse hino, porque não foi inspirado em música do mundo, não foi inspirado em tema de filme, nem de novela, de nada do mundo. Foi inspirado através do testemunho da minha própria vida e a unção do Espírito Santo sobre a minha vida, vindo diretamente do trono. Quando vem diretamente do trono, há transformações. Quando você vê uma música só bonita, mas não há transformação, ninguém está cantando e ninguém está ministrando, então não veio do céu. Mas o que veio do céu realmente permanece para sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvor e gratidão. A irmã Sofia Cardoso é uma conservadora dos usos e costumes. Como que a senhora se sente sendo uma das poucas cantoras que tem anos de carreira e ainda guarda os usos e costumes? A irmã já sofreu algum tipo de crítica, algo que marcou a senhora em relação a isso? A esse diferencial que a cantora Sofia Cardoso tem das demais cantoras, não no geral, mas é uma pequena exceção que a gente ainda tem, né, no meio gospel, dessa questão de guardar os usos e costumes. Como que a irmã Sofia Cardoso se encontra nesse meio? Já recebeu uma crítica, um elogio, algo que te fez perceber que valeu a pena preservar essas raízes? Irmão Júnior, também isso é forte, muito forte. Eu vou dizer para você que eu guardo e me conservo nesses bons costumes, não é por causa da igreja, da doutrina, dos costumes da igreja, não. É por causa de Jesus. Alabagassuri, cantalabás. É por causa de Jesus. É um respeito e pela admiração e o amor que eu tenho por ele e ele por mim. João Batista também era diferente, era criticado. Você vê que ele não fazia parte da equipe do Jesus, dos discípulos, mas Deus usava ele poderosamente. Então, eu tenho isto como uma santificação, um propósito que eu tenho com Deus e Deus comigo. Você acredita que muitas vezes eu já cheguei em lugares que de outros costumes, de igreja de outros costumes, que Deus usa as pessoas de lá de dentro assim, não quero que tu mude. É assim que eu te quero. É assim que eu te uso. É assim que vou te usar. É assim que muitos terão você como exemplo. É assim e é assim. Então, meu irmão, isso é um compromisso com Deus. Não é compromisso com a placa da igreja, nem os costumes da igreja, porque às vezes você segue o costume da tua igreja, mas o teu coração está longe daquilo que você está mostrando para o homem ver. Mas o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece a tua vida. Já aconteceu também de eu chegar em lugares e dizer assim, Sofia, do jeito que você se veste, você se porta, teu ministério não vai para frente, não, teu sucesso vai acabar logo, logo, logo. Mas eu sei em quem eu tenho crido, eu não estou afirmado no sucesso, não estou afirmado na mídia. A mídia ajuda, mas ela atrapalha também. Mas se você usa a mídia para glorificar ao Senhor, pode ter certeza que o teu ministério vai prosseguir até o fim. E até aqui o Senhor tem me ajudado. Não condeno A, nem condeno B, e nem julgo A e nem julgo B. Porque a Bíblia diz, da mesma maneira que tu julgas, será julgado. Da mesma maneira que tu aponta, será apontado. Então eu olho com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, olhar de perdão, olhar de misericórdia. Porque se tu usares de misericórdia, o Senhor também usará de misericórdia. Então eu tenho que amar
a mim mesmo e também o meu próximo. Se eu não amo a mim, como vou amar o meu próximo? Então, o amor é tudo e tudo é o amor. E o amor é Deus. Sim, nas asas do Espírito, quero voar. Antigamente, quando a senhora começou, era uma época muito difícil, né? Hoje em dia tem muita modernidade, tem muita coisa nova. O que a irmã mais sente falta na igreja nos dias de hoje? Sofia Cardoso, que viveu o auge do seu ministério naquelas épocas, e o ministério permanece de pé até hoje, deu para acompanhar muita mudança, deu para acompanhar muita coisa. O que a irmã Sofia Cardoso mais sente falta nos dias de hoje da igreja de antes do ano 2000? Bom, irmão Júnior, uma das coisas que eu sinto muita falta é porque os crentes oravam mais, consagravam mais, eram mais tementes a Deus. Para você ter uma ideia, os dons do Espírito Santo eram manifestados durante o culto. Hoje o povo quer levar a igreja no oba-oba. É só canção, 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 não é louvor. Canção é uma coisa, louvor, ele atrai o Espírito Santo. E quando atrai o Espírito Santo começa a falar. Quando ele começa a falar, ele diz, santifica mais, me busca mais, consagra mais. Agora a canção não, é só oba, 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 oba e não tem transformação. Então o pessoal entra vazio e sai mais vazio. Então são os crentes pé no mundo. É um pé na igreja e um pé no mundo. Então o que eu sinto muita falta é isso. É mais oração. As vigílias hoje virou show gospel. As pessoas só cantam. E oração e clamor pelas almas, batismo com o Espírito Santo é uma raridade. Entendeu? Mas ainda existe igrejas que ainda buscam. Existe igreja ainda que se consagram. E existe igrejas que os dons só manifestam o dom profético, o dom de revelação, de profecia, interpretação de línguas, ainda existe, mas é quase uma raridade. Mas graças a Deus que ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. A igreja pode ficar moderna, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, desde agora e para sempre. Amém. E servindo pra mim é um grande prazer. Tu és a paz e a razão. Irmã Sofia, durante toda essa trajetória de mais de 40 anos, é claro que muita coisa marcou, muitas bênçãos de Deus, muitas lembranças. Eu queria que a senhora contasse pra gente algum testemunho em especial para a edificação da fé dos irmãos que nos acompanham. Durante todos esses anos de ministério, eu sei que a senhora teve vários testemunhos, mas eu quero que a senhora nos conte um que Deus colocar no seu coração para esse irmão, essa irmã que nos acompanha ter a sua fé edificada no Senhor. Eu tenho muitos testemunhos. É porque na hora assim que vem a pergunta, a cabeça da gente gira, né? Assim, tipo, meu Deus, o que eu vou contar? Porque é tanta coisa e às vezes tem até coisas grandes, mas você não lembra no momento. Mas eu posso dizer pro irmão, eu vi paralítico andar, eu vi cego ver, eu vi mudo falar, surdo ouvir, eu vi pessoas que mortas ressuscitar, crianças ressuscitar, através do louvor e também através de homens e mulheres de Deus que eu estava lá e vi com meus próprios olhos. Vi também grandes livramentos, Deus nos escondendo de pessoas más, Deus nos guardando, Deus abrindo porta onde não tem porta. E me veio na mente, você falou assim, aquilo que lembrar, que me veio na mente assim, que o maior milagre não é ver paralítico andar, nem cego ver, nada disso. Porque isso aí, qualquer pessoa que crê no poder do nome de Jesus, às vezes a vida dele está até desconcertada. Mas ele falou no nome de Jesus, o paralítico anda. Mas agora eu quero ver subir naquele dia. Porque às vezes você é conhecido na terra, mas não é conhecido no céu. E uma das coisas que eu mais me preocupo é almas. E o maior milagre é ver vidas transformadas. E eu me lembro quando me batizei nas águas, na Igreja de Deus e Amor na época.
fazer 11 anos, foi em março, eu faço aniversário em agosto, foi em março que eu me batizei. Eu ainda tinha 10 anos praticamente. E Deus usou a minha avó, falecida, a irmã Anália Miranda, mãe do em memória o missionário Davi Miranda. E eu tive uma visão, olha, essa é outra visão, foi a primeira visão na minha vida. E naquele tempo, era muito difícil para um jovem ser crente fiel. Mas eu queria ser fiel porque eu aprendi que quem desviava entrava 7 demônios. Então eu falei, Deus me livre de eu me desviar. Eu queria entrar 7 demônios na minha vida. E eu via aquelas pessoas possuídas na igreja, os demônios fazendo cada coisa terrível. E os mais difíceis de sair eram justamente as pessoas desviadas. E eu lembro que o dia que me batizei, no dia que me batizei foi tomar Santa Ceia. E eu peguei a Santa Ceia, como é que fala? O pão. E eu lembro que quem era o pastor na época era o pastor Pedro, nem sei se está vivo. E ele estava ministrando. E alguém chegou e fofocou no ouvido dele, dizendo que eu tinha acabado de batizar e fui nadar. Para começar, eu não sei nadar até hoje. No dia que eu batizei, quase matei o irmão afogado. Porque me deu aquele negócio que pessoas que não podem entrar em rio, que coisa assim, fobia. E eu entrei em pânico, porque a água chegou até quase a minha boca, porque eu era pequenininho, eu tinha 10 anos de idade. E aí, quando eu peguei o pão para tomar, aliás, peguei o pão para comer, que eu comi o pão, o pastor Pedro, na época, disse assim, ela não vai tomar Santa Ceia não, porque ela pecou. Já pensou na sua primeira Santa Ceia? Aí você chora, como? Você estava nadando, mas... Aí até provar, meu filho, na minha época só Jesus, aí eu entrei em pânico e fui para casa, e minha tia morava bem do lado da igreja, no apartamento da igreja ali na Conde Sarzeda, e de lá de cima você chorar, e fala, meu Deus, tu sabe que eu não sei nadar, mas nunca que eu estava nadando, acabei de me batizar, já fui me trocar, Senhor, me socorre. Sabe o que aconteceu? O Senhor apareceu numa visão no céu, ali na Conde Sarzeda. Eu ouvi os irmãos cantando, vem cear, o mestre chama. A igreja estava no fundo, porque na frente tinha sido demolida para poder construir aquela igreja que tem ali na Conde Sarzeda. Na época ainda, né, estava no esqueleto. E aí eu ouvi a visão. Eu estava eu vi que era um lugar de carpinteiro e vi um homem. Eu não vi o rosto dele, eu só vi a manga dele, assim, que era da roupa dele era muito larga, que a gente não via a costura. E ele estava dizendo assim, eles não deixaram você participar do meu sangue, mas eu vim pessoalmente te dizer que este é o meu sangue, tomai e lembrai. Aí citou aquele versículo da Bíblia que agora não me veio em mente. E ele pegou, amassou a uva e tirou o suco e falou, este é o meu sangue, e me deu. E quando eu tomei, eu senti o gosto. Aí a visão foi embora. E aí no dia seguinte eu não esperava a hora de contar com minha avó, e ela morava ali numa das travessas da Rua dos Estudantes, numa casa ali, até hoje tem essa casa. E quando eu cheguei lá e contei para ela, ela falou assim, Sofia, foi o próprio Jesus. Eu falei, vó, eu sinto até agora o gosto do vinho, ainda não saiu da minha boca, eu já tomei café e não sai. Ela disse assim, aí Deus tomou a boca dela, porque Deus usava a avó num dom profético. Olha, vó, eu fazia assim na tua vida, tu vai ser muito abençoado, tu vai viajar em muitos países. Mas eu não conseguia me ver assim, mas ela dizia, tu vai andar assim, plá, vou eu te usar muito no louvor, vou eu te dar muitas letras, tu vai ser conhecida na terra, tu vai andar nos 4 cantos da terra. Então isso para mim é um testemunho que edificou a minha vida, e espero que edifique a vida também de muitos daqueles que vão ouvir, em nome do Senhor Jesus. Mas não esqueça, o maior milagre é ver vidas salvas, e eu amo almas, e o Senhor diz assim para mim, tu vai ser conhecida no céu como ganhadora de almas. Ele é Jesus, o varão guerreiro, o alfa e ômega, Deus verdadeiro. Ele é Jesus. Vamos falar de planos e projetos agora. O que os irmãos que acompanham o Ministério de Sofia Cardoso podem esperar de novidade? Há a possibilidade de sair um novo CD, nós já estivemos aí com o CD Pura Gratidão, que é o último lançamento da irmã.
E nessa semana também uma live no Facebook, a irmã comentou sobre um suposto livro de autoria de Sofia Cardoso. Como que está em andamento esses projetos? Bom, Júnior, os CDs eu estou esperando a hora de Deus. Os hinos já estão prontos, já estão praticamente todos ali, e só esperando Deus falar, é agora. Porque como tem essa geração nova, esses jovens dos anos 90, 2000, que não conhece esses hinos que eu cantei da minha época, né? Então, aí a gente chega nas igrejas, os irmãos querem sempre cantar os hinos antigos, hinos antigos, hinos antigos, hinos antigos. Mas está no projeto de Deus de nós gravarmos outro CD. Eu estou esperando a hora de Deus, porque eu só faço na direção de Deus. Não adianta eu gravar apenas por gravar, para mostrar para o outro que eu gravei. Eu quero fazer tudo para a glória do Senhor. Então, quando Deus fala assim, é a hora, é o momento, lá estou eu. E o livro, eu não sei, eu vou fazer daqui 3 anos, né? Praticamente 3 não, 2 anos, eu vou fazer 50 anos, 50 anos de ministério. Então, aí eu quero lançar. Quando eu fizer 50 anos de ministério, eu quero estar lançando esse livro. Então, eu estou escrevendo. Então, aí eu vou ter que ser devagar, porque é muita coisa. Então, você vai lembrando aos pouquinhos, para edificar vidas e também servir de incentivo para aqueles que estão no ministério do louvor, no ministério da palavra, no ministério da oração e no ministério que é o mais precioso, que é o amor. Agora já uma das últimas perguntas, né, para finalizar essa nossa entrevista. O que é aquela pessoa que se inspira no ministério da irmã Sofia Cardoso, que tem promessa de Deus, que está começando aí a dar os seus primeiros passos ministeriais, pode absorver da irmã como um conselho? Qual é o conselho de Sofia Cardoso, que tem esse ministério de décadas sustentado pelo Senhor Jesus? Qual é o conselho que a irmã dá para aqueles irmãos que têm promessa, que têm convicção da chamada e que estão começando a dar os primeiros passos ministerialmente? Bom, Júnior, primeiramente você aprender a ouvir. Quando você aprende a ouvir, você está pronto para ensinar. Então, por isso que a Bíblia diz assim, bem-aventurados que ouvem, e aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que eu posso levar a dizer isso ao ministério do louvor ou da palavra? Você tem que aprender. Você tem que aprender a entrar. Você tem que aprender a sair. Você tem que aprender a ouvir críticas sem murmurar. Muitas vezes você tem razão e você fechar a boca, se calar e falar, Senhor, justifica-se por mim. Entendeu? Ter paciência. Saber ser fiel no pouco. Saber, quando você estiver na bênção, administrar e não deixar entrar o orgulho, a vaidade, o eu. Porque as pessoas pensam que ser simples é andar mal vestido, mal calçado, mal penteado, mal cheiroso. Tudo que é mal é do cão. O nosso Deus é cheiroso. Ele é rosa de Sarão. Jesus é a rosa de Sarão, lírio dos vales. Ele é tudo na vida daquele que tem ele como principal do seu ministério. Então você canta para Jesus, mas tem que cantar bonito, na unção, na graça. Que tem pessoa que diz assim, irmãos, eu vou cantar um hino aqui, eu não ensaiei não, mas é para Jesus mesmo. Nada disso. Ele é perfeito e ele exige o sacrifício perfeito na consagração, na oração. Se você não tem uma boa voz para cantar, então fale. Tenho certeza que você falando também, você está louvando, você está dizendo, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Se você não sabe pregar, que é no meu caso, eu não sei pregar, mas eu sei dizer que Ele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se você não sabe orar assim publicamente, mas ore no teu quarto, fecha a porta, fale com Deus e assim o teu ministério vai crescendo, você vai tendo sabedoria. Quando te dá a oportunidade para você falar 5 minutos, não fale 6 nem 7, é melhor você falar 4 e você ter outras oportunidades que você querer falar 6 e 7 e a porta fechar. Então vamos ser sábios, ser prudentes, ser simples como uma pomba e prudente como a serpente. Por quê? Prudente como a serpente. A serpente só dá o bote na hora certa. Então
Então, na hora certa é a hora de você falar, é a hora certa de você, até para orar. Tem local que você não pode orar. Por exemplo, você está no hospital, você não pode orar em voz alta. E tem pessoas que acham que Deus só vai ouvir se você falar bem alto. Não, o local ali não pode. Então, você tem que orar baixo. Mas o importante é que você está orando, está buscando, está consagrando. E você que tem promessa de Deus, creia. Creia, se não se cumpriu, porque Deus está te preparando. Você vai passar por vários vales, vale das lágrimas, vale da enfermidade, do desprezo, até pelo vale da sombra da morte, das finanças, do desprezo, do descaso. Tudo isso é Deus te testando. Tudo isso é Deus te testando. Dependendo de onde Ele vai te usar, é o que vai ser mais provado. Se for na área da enfermidade que Deus vai te usar para orar por alguém, Ele vai te provar nessa área. Se é das finanças, Ele vai te provar nessa área. Mas o nome dEle será glorificado na tua vida se você for fiel até o fim. Sofia, infelizmente nós já estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos pelo tempo que a senhora se dedicou a estar nos respondendo essas perguntas. Agradecer a senhora por também ter nos atendido, por ter respondido todas as perguntas. Foi uma entrevista muito edificante, não só para mim, mas para todos os irmãos que nos acompanham. Eu também quero agradecer a irmã Karen, assessora, também Nora, que nos intermediou para fazer essa entrevista, que nos atendeu e de bom grado planejou para que tudo saísse tranquilo, para que tudo saísse bem. Não tenho palavras para agradecer a Deus, primeiro pelo sonho realizado, de estar entrevistando a cantora Sofia Cardoso. Espero um dia encontrar pessoalmente para a gente fazer essa entrevista em vídeo também. Que o Senhor Jesus te abençoe. E a irmã dispõe agora de um tempo para os seus agradecimentos e para encerrar com chave de ouro, cantando aí também o trecho de um de seus louvores. Ô, irmão Júnior, foi um prazer também. Obrigado, Deus abençoe pelo carinho. Só o Senhor que pode fazer essas coisas, Ele diz que sem mim nada podeis fazer. Se estamos aqui porque Ele permitiu para a sua glória. Quero agradecer a todos os irmãos. Também quero agradecer a minha nora, a Karen, por essa ponte que abençoou para nós fazer essa entrevista. Muito obrigado por tudo. Agradeço o seu carinho, ore por nós e nós vou voar nas asas do Espírito, vou voar, flutuar meu corpo, eu sinto, eu vou voar. E assina o nosso canal, amém, no YouTube. Deus abençoe.